Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Mãozinhas que Fazem. Aqui no estúdio eu estou com a Larissa Fonseca, que é psicopedagoga e vai falar pra gente sobre aqueles famosos quadros de regras que são bem bacanas pra gente trabalhar com nossos pequenos. Olá, Larissa, tudo bom? Oi, Lília, muito obrigada pelo convite. Larissa, tô olhando para você e tô vendo um quadro de regras na minha frente. Como é que isso funciona? No que contribui? Pois é, né? O quadro de regra é uma coisa muito usada, os profissionais indicam muito para os pais fazerem em casa. Além do quadro de regra, também tem o quadro de rotina, o quadro de tarefa, que é importante, é bacana fazer com as crianças para elas se situarem ali na rotina do dia a dia, no que elas devem ou não fazer, se comportar. Então vamos começar pelo quadro de rotinas. Vamos começar pelo quadro de regras? De regra, então vai. Então muitos lá, os quadros. São muitos os quadrinhos. O quadro de regra nada mais é do que você mostrar para a criança com ilustrações e a escrita aquilo que ela pode ou não fazer. Então, quais são as regras da casa? Guardar o brinquedo depois de usar, colocar o prato na pia depois que a gente almoçar, depois que a gente jantar, arrumar a cama. Quais são as regras da casa? E aí, como é que se faz essas regras com a criança? Tem duas dicas importantes. O pequeno tem que participar da construção desse quadro. Então você também pergunta para ele, não vai colocar tudo que a criança está falando, porque às vezes ela pode colocar você numa situação ali constrangedora, mas a família inteira se reúne, estipula as regras, como é que vai colocar, o que não vai para o quadro. E uma outra sugestão importante é sempre que colocar no quadro, evitar ficar falando não. Fazer sempre o reforço positivo. Então ao invés de não bater, seja gentil com seu irmão. Não falar palavrão, falar palavras gentis. Então, para o quadro de regras, seriam essas minhas dicas. Que fantástico! E o próximo quadro? Podemos falar do quadro de tarefas? Vamos lá, vamos embora. Pois é, os pequenos também devem ter tarefas durante o dia, né? Em casa é importante para eles. Então aí vai. Quais são as tarefas que você tem que cumprir? Quais são as suas obrigações durante o dia? Também, de novo, a dica é coloca a palavra junto com uma imagem. Os pequenos precisam dessa referência mais concreta. Então, as minhas tarefas são escovar o dente, me trocar antes de fazer alguma coisa. Então, as tarefas que ele vai fazer do dia a dia, lavar as mãos, é minha tarefa recolher o lixo, talvez, enfim, depende da idade da criança. Nomear ali e colocar sempre uma figura com o que a criança tem que fazer durante o dia. Voltando, você citou de evitar o uso do não. Esse não aí, na verdade, ele tem qual função? Trocar o não bater por ser gentil, ser amigável? É mais um reforço positivo. Tem duas questões aí. Existe uma questão neurológica da informação quando a criança recebe o não, que primeiro o cérebro processa o sim para os pequenininhos. Então, muitas vezes você fala para a criança, não pula, ela pula na hora. Porque o cérebro, ele processa depois. Essa é uma das questões. E depois vem a questão comportamental, que muitas vezes, quando você fala o não, você instiga o pequeno. Você chama a atenção dos pequenos para alguma coisa que talvez eles não tenham pensado. Então, dá o proibido, né? Aí tem essa questão mais comportamental. E na adolescência, então, o não, horror, né? É a mesma coisa que o sim. Então, vai mais para o reforço positivo. Tirar nesse não, sabe? Porque o não na educação dos pequenos é importante. Mas esse não fazer, não pular, porque parece sempre aquela coisa que você está limitando, né? Para o reforço positivo. Fazer assim, fazer assado, pular, para dar uma questão mais positiva. Que bacana. Faltou mais algum quadrinho aí pra gente ilustrar? Faltou o quadro das tarefas ou da rotina? Acho que faltou o da rotina, né? Rotina. O da rotina da criança também é muito importante. A rotina é fundamental na vida dos pequenos, para eles se sentirem confiantes, para eles se sentirem confortáveis, saber de onde vão, para onde vêm e o que fazer. Então, o quadrinho da rotina é só colocar ali, ilustrar para eles o que eles vão fazer durante o dia. Então, vai acordar, vai para a escola, vai para natação, vai brincar na casa da vovó, vai chamar o amigo para vir em casa, porque a criança se localiza ali no tempo, no espaço, dá mais segurança para ela. E, inclusive, para os pequenos, é um modo de você negociar para eles trabalhar, para eles terem um pouco mais de noção do tempo. Então, quero brincar, ou quero ir para casa da vovó. A gente vai depois que você jantar. Ou a gente vai depois da aula de natação, né? Às 5 horas nós vamos. Esse conceito é importante linkar, né? Uma coisa a outra, né? Vamos fazer primeiro isso daqui, depois você tem o seu desejo atendido, por exemplo.
E a criança precisa ter rotina. Precisa. Sabe que na escola usa-se muito isso e na adaptação, principalmente no período de adaptação, a gente sempre fala para os pequenos que estão chorando: quero a mamãe, quero a mamãe, volta depois que a gente cantar o tchau. Né? Então dá uma sensação para eles de compreensão do tempo. Na escola tem muito essa questão da rotina para os pequenos que é importante. Amei você aqui. Obrigada, é um prazer. É isso aí. Obrigada pela sua participação. Se você vai fazer uma festa especial, então acesse o nosso site www.mãozinhasquefazem.com.br. Um grande beijo, até a próxima semana.